Olá, alunos! Nessa semana de 15 a 19 de março, nós estudaremos a raiz quadrada e a raiz cúbica. Mas antes de entrarmos nesse assunto, nós vamos relembrar um pouquinho a atividade da semana passada, que tratava sobre potências. Nesse estudo de potência, nós verificamos, por exemplo, que 3 elevado à segunda potência é igual a 3 vezes 3. Esse expoente 2 indica o número de vezes que a base 3 vai ser multiplicada por ela mesma, né? Então, 3 elevado à segunda potência é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, 3 elevado à segunda potência não é 3 vezes 2. Está errado. Então, é sempre a base multiplicado pelo número de vezes que o expoente está indicando. Então, é 3 vezes 3, 9. Então, 3 vezes 3, 9 quadradinhos. E nós vamos ver que sempre que um número é elevado ao quadrado, sempre que um número é elevado à segunda potência, ele vai gerar quadrados, né? Então, 3 elevado à segunda potência, eu posso ler também como sendo 3 elevado ao quadrado. Já na figura seguinte, nós temos a base 5 elevada à terceira potência. Bom, se está elevado à terceira potência, esse 5 vai ser multiplicado 3 vezes por ele mesmo. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125 cubinhos. Aqui no caso, nessa figura, ó, 5 vezes 5 dá 25 cubinhos. Então, ó, 5 vezes 5, 25, vezes 5 dá 125 cubinhos aqui no total. Então, um número elevado à terceira potência sempre acaba gerando um cubo, né? Então, 5 elevado à terceira potência, nós podemos ler também como 5 elevado ao cubo. Muito bem, gente. Dá uma olhada nesse quadrado maior aqui, ó. Ele é formado por 4 e 4. Então, é um quadrado que tem 4 na horizontal, 4 quadradinhos na vertical, 4 vezes 4 dá um total de 16. 16 quadradinhos. Então, ó, 4 vezes 4, posso indicar como 4 ao quadrado. 4 elevado à segunda potência. Já na figura de baixo temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos na horizontal, 6 na vertical, 6 vezes 6 dá 36. 36 quadradinhos aqui, não é? Então, 6 vezes 6, eu posso indicar como 6 elevado à segunda potência ou 6 elevado ao quadrado. Já nessa figura aqui, nós temos um cubo. Um cubo cuja lateral aqui é formado por 4 vezes 4 cubinhos. 4 vezes 4, que dá um total de 16 cubinhos. Né? Então, 4 vezes 4, 16, vezes 4 dá 64. Então, 4 vezes 4 vezes 4 é 4 elevado à terceira potência, ou 4 elevado ao cubo. 4 elevado à terceira potência, 4 ao cubo. Lembrando novamente, você não pode fazer essa multiplicação. 4 vezes 3, 12. Está errado. Ok? 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Ok, gente? Leitura das potências. 5 elevado a 2, lê-se 5 elevado à segunda potência ou 5 ao quadrado. 2 elevado a 5, lê-se 2 elevado à quinta potência. 10 elevado a 3, lê-se 10 elevado à terceira potência ou 10 elevado ao cubo. 7 elevado a 8, lê-se 7 elevado à oitava potência. Então, aqui embaixo fica 7 elevado ao quadrado, aqui 1 elevado à sexta potência,
12 elevado à 13ª potência, 10 elevado à 3ª potência ou ao cubo, 9 elevado à 20ª potência, 1 elevado à 6ª potência, 8 elevado à 4ª potência, 4 elevado à 3ª potência ou cubo, 15 elevado à 18ª potência. Agora observem essa tabelinha aqui do lado. Aqui, ó, 2 elevado à 4ª é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 2 elevado a 1 dá 2. Então, aqui nós observamos algo interessante. Olha, o número de baixo é sempre a metade do número que está em cima. Então, 16 dividido por 2 dá 8. Né? 8 é metade de 16. 8 dividido por 2 dá 4. 4 é metade de 8. 4 dividido por 2 dá 2. 2 é metade de 4. E agora viria 2 dividido por 2, que dá 1. Né? Então, 2 elevado a 0 dá 1. Então, nós vamos observar que todo número elevado a 0 vai dar 1. Quer ver? Olha aqui do lado. 3 elevado à 4ª é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3 dá 27. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 3 elevado a 1 dá 3. 3 elevado a 0. Observe que agora eu vou dividir cada número por 3. Então, 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. Então, 3 elevado a 0 é 3 dividido por 3, que dá 1. Então, ó, todo número elevado a 0 dá como resultado 1. As potências são muito utilizadas para representar números grandes. Aqui nós temos 1 trilhão, 12 zeros. Então, o 10 é multiplicado 12 vezes por ele mesmo e representamos a potência de 10 elevado a 12. 1 trilhão é também chamado de 1 tera. Aqui mais embaixo temos 1 bilhão, 9 zeros. Então, o 10 é multiplicado 9 vezes por ele mesmo. Então, 9 vezes, então vai dar 10 elevado à 9ª potência. 1 bilhão é também chamado de 1 giga. 1 milhão, os zeros se repetem, aqui tem 6 zeros. Então, o 10 é multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então, 1 milhão é igual a 10 elevado à 6ª potência. 1 mega. 1 milhão é também chamado de 1 mega. E o 1000, 3 zeros, a multiplicação do 10 3 vezes por ele mesmo. Então, 10 vezes 10 vezes 10 dá 10 elevado à 3ª potência, ou 10 elevado ao cubo, né? Que é chamado também de 1 quilo. O 1000, né, o número 1000, é também chamado de quilo. Né? Então, por exemplo, 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilograma tem 1000 gramas. E assim por diante. Observe que o número de zeros determina o valor do expoente. Por exemplo, aqui tem 1 trilhão, né? 12 zeros. Então, é igual a 10 elevado a 12. Muito bem, gente. No computador, né,
se usa esses grandes números, né? Porque no computador geralmente as coisas são múltiplos de 1000 ou de milhão ou de bilhão, né? Então, alguns termos vocês já estão acostumados, né? As informações têm como unidade de medida básica, né? O byte. Ó, você lê byte, né? Escreve desse jeito. Byte. Veja alguns múltiplos do byte. Kilobyte. 1 kilobyte tem 1000 bytes. Aliás, essa palavra, essa letra K de quilo, né? Sempre está associada a 1000. Então, ó, quilograma, 1000 grama, 1000 gramas. Quilograma, 1000 gramas. Quilômetro, 1000 metros. Então, onde aparece esse K, quilo, você multiplica por 1000. Kilobytes, 1000 bytes. Megabytes. Mega está associado a 1 milhão. Então, megabytes, 1 milhão de bytes. Gigabyte, 1 bilhão. Então, 1 bilhão de bytes. Então, observe essa configuração de um computador. Ó. Determinado computador tem um processador de 2 GHz. Então, giga são bilhão, 1 bilhão, 1 giga é 1 bilhão. Então, 2 gigas dá 2 bilhões de hertz. Então, o processador de 2 bilhões de hertz, ou seja, 2 GHz. Memória de 128 mega. Mega o quê? Megabytes, né? Então, 128 milhões de bytes, né? Essa memória. O HD de 120 gigabytes, né? Então 120 bilhões, bilhão, né? Bilhões de bytes, né? 120 gigabytes. Monitor de 18 polegadas e placa de vídeo de 8 megabytes, 8 milhões de bytes. Então, olha, 2 gigahertz. Giga é bilhão, então é 2 vezes 1 bilhão de hertz. Então é 2 vezes, aqui tem 9 zeros, 3, 6, 9, 2 vezes 10 elevado a 9 hertz. 2 vezes 10 elevado à nona potência de hertz. 120 gigabytes dá 120, cada gigabyte tem 1 bilhão de bytes. Então, 120 vezes 1 bilhão, eu posso deixar o 12 e esse zero vai para cá, certo? Então fica 12 vezes 10 elevado à nona, né? Então, na verdade, eu tenho quantos 10 aqui? Eu tenho 9 aqui, mais 1 aqui, então eu tenho 10, né? 10 fatores 10, né? Então, 12 vezes 10 elevado a 10 bytes. 128 megabytes. 128 vezes 1 milhão de bytes, porque cada mega vale 1 milhão. 128 vezes 1 milhão. Então, 6 zeros aqui, 128 vezes 10 elevado a sexta bytes. 8 megabytes. 8 vezes 1 milhão de bytes, porque cada mega vale 1 milhão. Então, 8 vezes 1 milhão dá 8 vezes 6 zeros, né? 10 elevado a sexta bytes. Vamos ler isso aqui, ó. 2 gigahertz ou 2 bilhões de hertz. 120 gigabytes. 120 gigabytes ou 120 bilhões de bytes. 128 megabytes. 128 megabytes ou 128 milhões de bytes. Aqui, 8 megabytes ou 8 milhões de bytes. Muito bem, agora vamos começar um pouco a falar um pouco sobre radiciação. Observe essa operação aqui. 2 fatores de 4, né? Então fica 4 vezes 4, são 2 fatores aqui. Então é 4 elevado ao quadrado, ou 4 elevado à segunda potência. 4 é a base e o expoente é o número 2. Então, 4 é a base e 2 é o expoente.
Então, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Radiciação é a operação inversa da potenciação. Se 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16, então a raiz quadrada de 16 é 4. Então aqui a gente escreve desse jeito. O 2 aqui, né, raiz quadrada, né? Ou você, quando é quadrado, você não precisa necessariamente colocar o índice aqui, o índice 2 aqui. Porque sempre quando não tem nada, a gente vai entender que é 2 esse índice. Então vai ser a raiz quadrada de 16 é 4. A raiz quadrada de 16 é 4, por quê? 4 vezes 4 dá 16. Agora, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o fator 2 é multiplicado 5 vezes por ele mesmo. Então, 2 elevado à quinta potência. 2 é a base, 5 é o expoente. Então, a operação inversa é a radiciação, né? Então, aqui nós temos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado à quinta é igual a 32. Se 2 elevado à quinta é igual a 32, a operação inversa é a raiz quinta de 32. A raiz quinta de 32 é 2. Por quê? Por que a raiz quinta de 32 é 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 32. Aqui nós temos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O fator 3 se repete aqui na multiplicação 4 vezes. Então, é 3 elevado à quarta. 3 é a base, 4 é o expoente. 3 elevado à quarta é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. Então, o resultado disso daqui dá 81. Como eu tenho 4 fatores aqui, então a raiz quarta, né, porque tem 4 fatores, a raiz quarta de 81 é igual a 3. Por que a raiz quarta de 81 é 3? Porque se você multiplicar o 3 4 vezes por ele mesmo, vai dar 81. Certo? Então, se eu te perguntar assim, por exemplo, a raiz quadrada de 25, né? Raiz quadrada, o índice lá é 2, né? Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? 5 vezes 5 dá 25. Raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? 10 vezes 10 é 100. E assim por diante. Então, olha, numa radiciação, esse símbolo aqui, parecendo um V, né? Isso aqui é o radical. O 2, né, é o índice, né? Então, no caso aqui, o índice é o 5. Aqui o índice é o 4, né? O resultado da raiz, né? O resultado é chamado de raiz. E esse número aqui de dentro é o radicando. Então, aqui nós temos o índice 5, nós temos o radicando 32 e o 2 é a raiz, né? É o resultado dessa operação. Mesma coisa aqui, ó. A raiz quarta de 81 é igual a 3. Eu esqueci de colocar 3 aqui, tá? A raiz quarta de 81 igual a 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. O 4 é o índice, o 81 é o radicando e o resultado 3 é a raiz. Ok? Bom, a raiz cúbica de 1 é igual a 1. Por quê? 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes, tá vendo? Vai dar 1. A raiz cúbica de 216 é igual a 6. Por quê? 6 vezes 6 vezes 6, 216. Raiz cúbica de 125 é igual a 5.
pois 5 vezes 5 vezes 5, ó, 5 vezes 5, 25, vezes 5 vai dar 125. A raiz cúbica de 64 é 4, pois 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. A raiz quadrada de 64, ó, aqui não tem nada no índice, né? Então, é o 2 aqui. É a raiz quadrada de 64 é igual a 8, pois 8 vezes 8 igual a 64. E a raiz quadrada de 400 é 20, pois, raiz quadrada, 2 aqui, pois 20 vezes 20 é 400. Então, ó, gente, na raiz cúbica aparece 3 fatores. Na raiz cúbica aparece 3 fatores aqui, certo? E na raiz quadrada aparece 2 fatores aqui. Ok, gente? Então, até a próxima atividade, né? Uma boa semana para vocês.